Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energy Tech Talks. O LACTEC é empresa parceira de longa data do canal Energia e é uma satisfação estar aqui na manhã de hoje para falar sobre um assunto de interesse e atenção de todos: segurança cibernética. Estaremos, na próxima hora, detalhando dados sobre a transformação digital do setor elétrico com foco na segurança cibernética. O que ela representa, quais os riscos, normas e procedimentos, desafios e gaps e o quanto o mercado está pronto para atender esta demanda. Além dos especialistas do LACTEC detalharem tecnicamente este importante assunto, teremos aqui também alguns convidados muito especiais, incluindo o Leonid Levy, diretamente de Haifa, da Israel Electric. Ele dividirá com vocês as melhores práticas do importante laboratório de segurança cibernética deles, reconhecida mundialmente. E antes de nos aprofundarmos no mundo de segurança cibernética, eu gostaria de tomar alguns poucos minutos de vocês para apresentar o LACTEC. O LACTEC é um dos maiores centros privados de pesquisa, tecnologia e inovação do país. Nós temos números muito expressivos que nos destacam no mercado. Temos mais de 60 anos de atuação e mais de 500 colaboradores. A nossa sede fica em Curitiba e temos uma unidade tecnológica na cidade de Salvador e nossa cobertura é nacional, de norte a sul, de leste a oeste, de todo o Brasil. Além disso, temos mais de 400 projetos de P&D realizados, o que reforça a nossa experiência em projetos de grande alcance ou complexidade. E também contamos com uma estrutura laboratorial importante. São mais de 35 mil metros quadrados que garantem um amplo suporte tecnológico para diversos tipos de projetos. É importante destacar que o nosso propósito é criar e implementar soluções tecnológicas e inovadoras para gerar valor aos nossos clientes. Nós atuamos em 5 mercados estratégicos e começo falando do principal deles, que é o de energia, onde oferecemos soluções e serviços para geração, transmissão e distribuição de energia. Atuamos desde a pesquisa e consultoria até a realização de vários serviços tecnológicos de alta especialidade que cobrem as novas tecnologias com foco em fontes limpas e renováveis. Na indústria, atuamos em várias áreas essenciais em um escopo de serviços abrangente, com foco em produtividade e redução de custos. Em conectividade, oferecemos um amplo portfólio de serviços que apoiam a transformação digital. O LACTEC atua de forma integrada em várias áreas essenciais em um escopo de serviços abrangente, incluindo a segurança cibernética, pauta do nosso evento de hoje. No mercado de meio ambiente, também oferecemos um amplo portfólio de serviços voltados às soluções das demandas ambientais atuais, com alta imersão em demandas ESG e com foco em responsabilidade e gestão ambiental. Já em mobilidade elétrica, atuamos com a oferta de serviços abrangentes, além de atender a projetos sob demanda voltados ao desenvolvimento de eletrovias e eletropostos, infraestrutura de abastecimento e desenvolvimento de carregadores. Além de nossas áreas de atuação, já conhecidas pelo mercado, focadas em pesquisa, desenvolvimento e inovação, serviços tecnológicos e ensaios laboratoriais, temos também uma importante iniciativa de inovação aberta aqui no LACTEC, voltada ao desenvolvimento de soluções escaláveis com alto valor agregado, através da eco-inovação, é a Go4. Trago aqui um infográfico de ESG LACTEC, com um resumo de como atuamos nos 3 pilares ambiental, social e governança. Temos um conjunto de práticas dentro do LACTEC com foco em gerar impactos positivos, sempre motivados pela superação dos desafios socioambientais e éticos impostos pelas demandas atuais da sociedade. Eu convido vocês para acessarem o nosso site e conhecerem mais sobre o LACTEC. Lá vocês encontrarão centenas de cases de sucesso em projetos realizados pela equipe LACTEC. Além disso, convido vocês a nos seguirem em nossas redes sociais e acompanharem o desenvolvimento e entrega de diversos projetos e conquistas da empresa. Feita a apresentação do LACTEC,
eu já parto para a pauta principal desse nosso encontro e, para começar, gostaria de comentar sobre o que representa a segurança cibernética. Este tema vem crescendo em importância no setor elétrico, sendo que está em foco nas empresas do setor, quanto pela ANEEL, que editou recentemente algumas normas regulando o assunto. Os casos de ataques cibernéticos vêm crescendo a cada ano, de acordo com dados de incidentes cibernéticos reportados ao Centro de Estudos e Respostas de Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil, o CERT.br. O número de incidentes cibernéticos reportados anualmente praticamente dobrou nos últimos 8 anos, passando de uma média de 300 mil incidentes antes de 2014 para mais de 600 mil após esse ano, chegando a casa dos mais de 1 milhão de incidentes reportados. Nas empresas do setor elétrico, isso não é diferente. Além de crescer em números, os ataques estão cada vez mais especializados, sendo executados, em sua maioria, por grupos profissionais. Não existe mais aquela figura do hacker, como um jovem operando em um quarto solitário, mas sim grupos criminosos organizados que agem com o objetivo de ganhar dinheiro ou danificar dados, informações ou até estruturas das empresas. Assim, as empresas têm que criar equipes e procedimentos de defesa bem organizados e bem treinados, com atualização constante para que estejam preparados para o dia do ataque. Em segurança cibernética, temos consciência de que não se trata de se, mas de quando a empresa será atacada. E quando isso acontecer, ela deve estar preparada. Bem, pessoal, agora eu passo a palavra para os especialistas sobre o assunto. Nosso diretor de operações tecnológicas, Marcelo Machado, e o nosso pesquisador sênior, Rodrigo Riela. Aliás, o Marcelo começou recentemente conosco. É seu primeiro Energy Tech Talks pelo LACTEC. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Desejo a vocês um excelente evento e um ótimo dia. Marcelo e Riela, passo a palavra para vocês. Obrigado, Viana. Especial estar no LACTEC, ainda mais estreando no Energy Tech Talks. É um grande prazer estar aqui. Do meu lado, eu tenho o Riela, que é o especialista do LACTEC em segurança cibernética. É uma honra também estar aqui em meio a convidados que também entendem bastante do assunto. E eu espero que a gente tenha aqui uma interação extremamente efetiva e produtiva falando de segurança cibernética. Obrigado, Marcelo. Obrigado por você agradecer ao LACTEC pela oportunidade aqui, e principalmente ao Canal Energia por nos ceder esse espaço aqui para a gente falar sobre esse assunto que é primordial agora no setor elétrico. Então, Riela, vamos começar falando sobre os riscos que você entende hoje no nosso setor elétrico, principalmente o setor elétrico brasileiro, embora eu entendo que você vai falar um pouquinho do contexto da segurança cibernética no mundo, mas principalmente aí com foco no setor elétrico brasileiro, e quais são os riscos que você enxerga hoje, as vulnerabilidades do setor elétrico em relação à questão dos ataques cibernéticos. Sim. O setor elétrico, assim como qualquer outra infraestrutura crítica, como a gente chama, né, são as empresas que provêm serviços que são essenciais para a sociedade, né, são empresas que têm um potencial maior, elas não vão sofrer mais ataques, mas um ataque a uma empresa do setor elétrico tem um potencial gigantesco, não só para a própria empresa, mas como para a sociedade como um todo, né? Então, as empresas, elas por serem indústrias, elas têm duas principais vertentes, né, que podem ser alvos de ataques, né? As áreas de tecnologia de informação, as áreas de TI, e as áreas de operação, as áreas de TO, né? E ataques a cada uma dessas áreas têm impactos que são muito danosos, no caso de TI, tanto para a empresa, mas no caso de TO, para a empresa e para a sociedade como um todo, assim. Então, a gente tem visto um crescente do número de ataques cibernéticos que tem acontecido no Brasil, no setor elétrico, infelizmente. Esses ataques, até o momento, em grande maioria, principalmente os mais impactantes, foram a infraestrutura de TI, e esses ataques basicamente fizeram o quê? Eles miram os sistemas corporativos da empresa.
Então, todos os sistemas que gerem negócios, os sistemas que gerem os clientes. Então, são sistemas que são importantíssimos para a empresa, só que eles num primeiro momento, eles podem chegar, já aconteceu, acho que vou falar um pouquinho mais a respeito disso depois, mas já aconteceu de migrarem para a operação. E aí, mas quando ele fica só na área de TI, ele impacta muito a empresa, algo desastroso para a empresa, mas ele a empresa não deixa de fornecer energia. Agora, um ataque numa área de TO, na área de operação, aí ela tem o potencial de começar a criar blackouts, né, na área de concessão da empresa. Então, aí um impacto danoso, tanto para a empresa quanto para a sociedade, e pode causar, inclusive, mortes. Né? Então, isso é algo que é bastante importante que as empresas sejam preparadas para isso. Assim. A gente já viu, aqui no Brasil, a gente não tem notícia de nenhum ataque grande, a gente já viu ataques à infraestrutura de TO aqui, mas não ataques tão grandes a ponto de criar blackouts aqui. Mas a gente já viu isso acontecer internacionalmente. Tem um caso bastante emblemático lá da Ucrânia, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele depois. Assim. Mas que aí a gente já começa a entrar num cenário de guerra cibernética. Não, perfeito. Como o Viana colocou, esse não é um assunto novo, principalmente para o LACTEC, que já tem interagido bastante com o tema, inclusive com projetos aí em clientes. E é especial para nós estarmos aqui, principalmente aí no reconhecidíssimo canal Energia, mas o que eu queria conectar com o que você falou é como que você entende que avança aí os procedimentos, as normas aí em relação à segurança cibernética. Isso é um ponto muito importante, porque as normas basicamente elas vão nortear quais são as ações que as empresas têm que tomar, ou pelo menos encaminhar as melhores práticas para serem seguidas. Né? Internacionalmente, a gente usa dois frameworks de referência, né? É o framework do NIST, lá dos Estados Unidos. Eles vêm atualizando esse framework de termos em termos, eles começaram a dar uma ênfase maior, principalmente quando começou a ter o advento das smart grids, então foi lançado lá no início dos anos 2010, e vem sendo atualizado. E na Europa, o framework do CENELEC. O que eles são um pouco diferentes, mas a ideia base ainda é a mesma. Assim. É o quê? É que no framework do CENELEC, por exemplo, ele divide a empresa em camadas desde a camada de operação até a camada de negócios, e dentro dessas camadas os âmbitos, né, ou outro nível de camada, digamos assim, em que você tem os âmbitos de geração, de transmissão, distribuição, até o contato com o consumidor, incluindo geração distribuída, incluindo veículos elétricos, mobilidade elétrica, conexão com eles. E então, para cada um desses âmbitos, eles criam um mapeamento de risco. Primeiro, então, faz um mapeamento de quais são as possibilidades de vulnerabilidades que podem ter nesse âmbito, quais são os riscos de cada uma dessas vulnerabilidades, quem deve endereçar esses riscos, né? E quais ações a serem tomadas e quais são as equipes responsáveis em caso de algum incidente naquele âmbito. E isso é uma forma circular, quer dizer o quê? Com isso são geradas normas internas, e aí essas normas internas são reavaliadas a cada nova atualização. Assim. Então, tem alguma mudança, teve alguma atualização naquele âmbito, e se faz uma nova rodada. Então, com isso, se tem um quadro completo de quais são as vulnerabilidades para cada âmbito, para cada camada do negócio, para cada âmbito dentro da cadeia de produção até a distribuição de energia, e delimita quais são os riscos e quem são os responsáveis em caso de alguma ação. Aqui no Brasil, a ANEEL já lançou aqui a portaria 967 de 2000, a resolução 967 do ano passado, 2021, que já começa a dar alguns caminhos aqui para as empresas,
o direcionamento para as empresas do setor elétrico já começarem a se preparar, quais são os níveis básicos aqui de preparação. De forma mais específica também, o ONS, o Operador Nacional do Sistema, teve uma iniciativa muito, muito boa de criar a rotina operacional, que foi editado no ano passado também, em junho de 2021, que cria ali um roteiro, né, que é dividido em... Ele cria primeiro o ambiente, que é o ambiente regulatório ciber, como eles chamam, o R-Ciber, e que e dentro desse ambiente, que ele foca bastante a área de TO, tá? E dentro desse ambiente, então, existem 6 grandes itens de avaliação, e cada um desses itens tem seus respectivos subitens, né? E aí, então, a ONS colocou como meta para que essa estrutura seja implantada em 2 ondas, né, sendo a primeira onda em 18 meses, contando lá de junho de 2021, que então essa primeira onda se encerra agora em janeiro de 2023, e uma segunda onda em 27 meses, que se encerra também em setembro de 2023, para que as empresas se adequem em todos esses âmbitos, né? Então, assim, a nossa regulação, ela está caminhando bem, mas a gente ainda tem um certo tempo para adequação. Eu sei que as empresas do setor também estão se adequando, mas a gente tem um certo tempo de adequação ainda para que todos estejam no mesmo âmbito, né? E é importante lembrar, sim, que a gente tem, em segurança, a gente sempre tem que estar preparado. Mesmo as empresas mais seguras do mundo, elas sofrem ataques muitas vezes diários, e às vezes esses ataques até podem criar incidentes. Então, você sempre fala que não é questão de se a empresa vai ser atacada, é quando ela vai ser atacada. E aí, o que importa assim, não existe uma solução mágica. A gente brinca que é um jogo de gato e rato, né? Os atacantes estão sempre se atualizando, e as empresas têm que estar sempre se atualizando também, para estar preparadas para o momento do ataque. Não, perfeito. E até a despeito da questão da normatização, como que você enxerga os desafios que existem no Brasil, né? Tratando-se de um país com dimensões continentais, com peculiaridades aí distintas de região para região. Tem uma questão da topologia de rede, que aqui no Brasil a topologia de rede também é diferente de outros países. Do avanço também da digitalização, das integrações com os sistemas ligados do setor elétrico, que envolve a distribuição, transmissão e a geração. Como que você enxerga os desafios aqui, justamente para o Brasil, para o setor elétrico brasileiro? Os desafios são bastante grandes, porque cada empresa ela tem que, inicialmente, mapear as suas possibilidades, eu não gosto de falar vulnerabilidades, porque quando a gente fala vulnerabilidade, a gente pensa lá no sistema e a gente avaliando o sistema, e claro, isso é algo que tem que ser feito, mas é só uma parte dele. As empresas elas têm que se adequar pensando nos pilares da segurança, né? Que são a tecnologia, né? As pessoas, ambientes e os processos, né? Então, sempre que a gente fala em segurança cibernética, o pessoal pensa assim, em tecnologia. Tecnologia é o principal. Então, como a gente instalar firewalls, instalar redes segregadas, instalar as melhores soluções de anti-malware e tal. Só que os melhores sistemas, isso é importantíssimo, a gente está o mais atualizado em relação à tecnologia, mas tão ou mais importante do que isso é ter pessoas preparadas para pensando aqui com cultura de segurança cibernética. E essa preparação de pessoas não toca somente o pessoal que está lá na operação de TI ou na operação de TO. Isso envolve a empresa como um todo. Por quê? Eu sempre brinco que você pode ter o sistema mais robusto do mundo, ele não vai sobreviver àquele post-it com o login e senha colado na tela do colaborador ali. Então, é muito comum assim que haja treinamento, é necessário que haja treinamento contínuo das equipes de TI e das equipes de TO, mas também é importantíssimo você ter treinamento também para as pessoas que estão nas áreas que não são, nas áreas de negócio, nas áreas que não são, que muitas vezes pensam que não estão ligados diretamente à segurança cibernética. Porque muitas vezes os ataques vão por ali.
Um atacante ele pode muitas vezes mirar não o gerente de TI que conhece tudo e que está preparado para isso, mas vai muitas vezes mirar a secretária da diretoria, por exemplo, ou a secretária do gerente de operações que pode ter acesso ao sistema de operação. Mas eu tenho uma dúvida aí também, né? Você está falando muito em ambiente corporativo, mas o aumento da conectividade, até de uma forma mais capilarizada no consumidor de energia elétrica, por exemplo, que é o consumidor que está lá com futuramente, provavelmente, não digo nem futuramente, porque eu acho que a gente já está vivenciando isso no Brasil, né? Ele está lá com o seu smartphone, né? Fazendo uma consulta, por exemplo, do que ele tem lá dentro da sua casa, utilidade. Quer dizer, esse consumidor ele pode ser também um objeto de ataque, e isso pode, de repente, se conectar com a própria concessionária de energia, uma vez que a gente está tendo aí uma evolução de sistemas inteligentes, redes inteligentes, tudo conectado. Então, isso daí pode extrapolar, inclusive, o ambiente corporativo como um ponto de vulnerabilidade no próprio consumidor de energia? Sim, pode. Pode, assim, com o advento agora dos smart grids, né, então a gente está levando aquela rede de comunicação que ia até a subestação, ela vai hoje até o medidor de energia do cliente. Então, essa rede, esse é um ponto que nós aqui nas nossas iniciativas, a gente se preocupa muito, é que essa rede muitas vezes ela vai conectar lá com um medidor de energia, que não é igual a um computador, ou mesmo um smartphone, que você pode implantar ali algumas diretivas de segurança, mas não, lá o medidor de energia ele é um equipamento muito simples, com uma rede de comunicação simples, e que pode, simples eu digo assim, de baixa velocidade e tal, e que pode ser um caminho de ataque. Como você falou bem, assim, o canal que o consumidor acessa a concessionária de energia, com o smartphone, por exemplo, para consultar fatura, para consultar alguma informação da concessionária, ela pode ser também uma porta de ataque. Então, algum agente malicioso pode tentar acessar os sistemas corporativos como uma simulação de consumidor, por exemplo, fazer um ataque de DDoS, de Denial of Service, utilizando como consumidores fake. Então, assim, é muito importante que a gente pense pense na segurança dos novos sistemas desde o início, desde a especificação dele, e pense na segurança não só na questão de tecnologia. O medidor de energia, por exemplo, a rede de comunicação do medidor de energia, ele tem que ter criptografia, ele tem que ter autenticação, isso é primordial, mas também assim, as pessoas que operam esse sistema também têm que ter seu treinamento para segurança e também tem que ter sua prerrogativa de acesso, né? Então isso também tem que ser monitorado e até levantado quais são as possibilidades de ataque por esses caminhos. Então a gente tem novas funcionalidades, novas possibilidades, que infelizmente também trazem novas possibilidades de ataque. Inclusive, Riela, aproveitando justamente essa questão dos desafios, nós temos os nossos convidados que vão falar justamente a respeito de como que eles estão trabalhando o tema de segurança cibernética em suas empresas, né? Iniciando pelo Júlio Mori, o superintendente de distribuição, também a Copel, cliente do LACTEC, e que está justamente aí dentro desse processo de digitalização dos seus sistemas, inclusive com redes inteligentes, inclusive com medição inteligente, fazendo integração inclusive com os seus legados. E saber do Júlio a respeito das iniciativas que a Copel está tendo em relação ao tema. Muito bem-vindo, Júlio. Prazer tê-lo aqui. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado aí, Marcelo, e os demais colegas do LACTEC. É uma honra poder participar um pouquinho aí dessa discussão que é de extrema relevância aí para todos nós do setor. Meu nome é Júlio Mori, trabalho há 20 anos aí na Copel Distribuição. A nossa área de atuação aqui é de projetos especiais, que inclui grandes projetos de digitalização e também a gestão da inovação, incluindo os projetos de pesquisa e desenvolvimento, mas também somos responsáveis aqui pelas ações de segurança cibernética para a tecnologia de operação na Copel Distribuição. E falando sobre segurança cibernética, né,
Nós todos temos movimentado projetos de digitalização Brasil afora, no nosso setor de energia, cada vez aí com esforço maior e com uma quantidade maior aí de recursos sendo implantados. Queremos obter o máximo possível dos benefícios da digitalização dentro da automação operativa das redes, das subestações, centros de controle, e também com os nossos projetos de redes inteligentes. Mas nós sabemos que nem tudo são vantagens, e uma das desvantagens aí da digitalização realmente é o que traz a vulnerabilidade à segurança e aos ataques cibernéticos. Por isso, a nossa preocupação, né, da implantação dos projetos, ao mesmo tempo que nós temos aí a segurança cibernética como um ponto de prioridade absoluta. E nós temos trabalhado, então, no tripé de pessoas, processos e tecnologia. Eu gostaria até de destacar aí que na questão tecnologia, nós estamos iniciando um projeto de P&D com o LACTEC, denominado de CyberLab, é um laboratório para ensaios de segurança cibernética no setor elétrico. Para nós aqui é um ponto muito importante e uma das principais ações que envolvem tecnologia. Mas além de pessoas, processos e tecnologia, ou integrando tudo isso, nós temos também as questões regulatórias, onde a ANEEL, né, ela atuou rapidamente aí na liberação da resolução 964, que foi publicada aí no final de 2021, e que estabelece aí requisitos mínimos a serem adotados pelos agentes, no sentido principalmente que envolve a estrutura e a governança. E nós estamos 100% aderentes e atendendo todos os requisitos dessa resolução, e também muito atentos e colocando bastante recurso para o atendimento da rotina operacional do ONS, que envolve também a segurança cibernética, no sentido dos controles mínimos aí dos agentes que têm instalações de interface com o ONS, de infraestrutura e principalmente de centros de controle. Também entrou em vigência a partir aí de julho do ano 2021, e tem uma sequência de atividades que tem que ser atendidas, ou seja, mostra a maturidade do setor elétrico frente às demandas da digitalização sociais e também da importância que a energia elétrica tem, né, dentro da estratégia de infraestrutura aí de um país e o que chega aí dentro de todos os processos dos agentes. Então, gostaria de agradecer muito de novo aí pela participação rápida e devolvo a palavra aí para os nossos colegas do LACTEC. Obrigado, Júlio. Excelente aí as iniciativas que você está compartilhando aí conosco. Agora, eu entendo que a gente não tem aqui só a possibilidade de falar sobre o setor elétrico brasileiro. Pelo que eu sei, você tem aí um convidado conectado aí do exterior que vai estar prestigiando o nosso evento aqui do Energy Tech Talks também. Isso, exatamente. A gente tem uma parceria já de alguns projetos e algumas iniciativas que nós temos com a Israel Electric Corporation, lá de Israel, que é a concessionária, na verdade, a empresa de energia de geração, transmissão e distribuição do Estado de Israel, e que é um benchmark no mundo hoje em termos de segurança cibernética para o setor elétrico. Eles têm os SOCs, alguns dos SOCs mais avançados do mundo, e também laboratórios de análise e também de treinamento, que são utilizados como referência e que nós temos hoje como parceiros para o desenvolvimento dos nossos projetos aqui. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar aqui nosso amigo, nosso parceiro, Leonid Lev, lá da Israel Electric, que vai dar um depoimento a respeito dos laboratórios que são desenvolvidos, que eles desenvolveram lá em Israel, quais são as iniciativas deles lá, e também a gente vai falar um pouquinho da nossa parceria com eles. Hello, Leonid, are you online? Welcome to our discussion, to our workshop here, and please feel welcome to share with us your initiatives and your experience in Israeli laboratories for cybersecurity. Thank you, Rodrigo, for invitation and possibility to present our approach for cyber security in critical infrastructures, cyber labs, and modeling. My name is Leonid Lev, and I am CTO of Cyber
ISC, which is a part of Israel Electric Corporation. Israel Electric Corporation is a government company which is owned by the State of Israel, responsible for generation, transmission, and distribution for over 25 years in Israel. Next year it will be 100 years. Past growth rate is about 3-4% of demand in our country. We have about 3 million customers and annual electricity production about 60 gigawatt. We have about 14 years of experience in Israel in the international project of building critical infrastructures models for validation of critical infrastructure sturdiness while cyber attacks implementation. Sofix Zone is our new generation flexible platform, fully integrated to the world of industrial control systems and the world of cyber, providing continuous validation of critical infrastructure cyber sturdiness as a part of customer day-to-day operation. I want to mention that Sofix Zone support a patent in Israel. We have an elite critical infrastructure red team for testing and validating vulnerabilities on the customer's assets and customize possible cyber attacks to specific industrial control systems and critical infrastructures. As a result, the customer receives the report detailing the main risks and impacts, including detailed recommendation for mitigation of the possible vulnerabilities. What is our philosophy while we starting this product and promoting our approach all over the world? First of all, companies and organizations are responsible for successful business continuation and work out activities for mitigation of the possible damages. For us and for the electrical companies and utilities as well, there is no difference between possible threats. It could be events, malfunctions, weather phenomenon, personal mistakes, or cyber attacks. We call all of them possible anomalies. Industrial control system manage all modern critical infrastructures operation using procedures reacting on the anomalies which could be happen in the critical infrastructures. To check readiness of industrial control system for managing critical infrastructure, we should generate many possible anomalies and to understand what could happen to the critical infrastructure operation. Then we try to implement cyber attacks during the anomalies caused by the event or any time else. From this point of view, simulation could model big domains of critical infrastructures, but they are limited by computer resources. Also, we could include to these models control equipment, and we could provide additional results for the risk assessment. Risk assessment of, in our view, should take into account different damages caused by events, malfunctions, or cyber attacks. And then we could provide recommendations how to mitigate vulnerabilities for successful operation of critical infrastructure. This is our approach or philosophy for development of different processes and cyber labs in our company and for our partners. What is a Sofix Zone? Sofix Zone is an industrial solution that allows customers to test OT and cyber sturdiness by emulating, simulating, and validating operational processes in a real-time
near real-time environment. Sofix Zone includes an integrity mechanism that was established and implemented with the goal of providing of continuous critical infrastructure validation processes, starting from data gathering and near real-time modeling and development of hardware in the loop solutions. And then Sofix Zone enables the utilities of any critical infrastructure architecture using virtual and physical devices while supporting the validation of industrial control system cyber statelessness during the entire system cycle, including model implementation, validation plan, validation process, running validation reports, risk assessment reports, and mitigation recommendation reports through the system lifecycle. Currently, we support mostly all the domains of power grid, including generation, transmission, substation, distribution, renewables, and energy storage. What is our difference from other colleagues and partners in this area? I think that many could simulate power grid domains. Less would simulate the whole power grid, and only our team could simulate industrial control systems running the critical infrastructures, including IT, OT, with human-machine interfaces, events, and operational processes running in near real time. Another thing, many people know how to use hardware in the loop methodology, but using this hardware in the loop methodology inside the industrial control systems running events in the operational processes, it's our team responsibility. About cyber, I think many people could implement cyber in IT domain. Less could implement cyber attacks in OT domain, controllers, different industrial protocols. But when you are running these cyber attacks in the OT domain in parallel with the operation of the industrial control system and operation of critical infrastructure, it's something new. And this is the main thing of Sofix Zone patent. So if we assume all of that, Sofix Zone provides aggregation, business continuation, and cyber risk analysis for industrial control systems, while near real-time simulation of abnormal situations or anomalies using different techniques like simulation or hardware in the loop physical equipment. And then what we say about the near real-time simulation? We use maybe the classical configuration of industrial control system, and then we present the physical layer, substations, transmissions, inverters, loads, control layer, different local controllers, different relays and PMUs, communication, and network layer that it is different industrial protocols, applications like command and control systems, SCADA, DMS, and different types of energy management systems, whatever you know in this world, and the layer of human layer, we call it operators, that could implement different commands and monitor the information from the field. So, assuming this, we see this mode of operation of such cyber laboratories and cyber environments like that way. It is different domains that have different possibilities to access to equipment, run equipment, use equipment,
and we have the development zone, provide any possibilities for our development team to develop the utility-oriented models. That means specific to every utility. It's not general mode. It is a mode that implement the specific data and specific configuration and specific procedures of the utility. Of course, we have test zone that could provide us and for utilities to run factory acceptance tests, and the customer zone that provide for our customers. When I say customers, mostly it is utilities, to run and to all the applications and capabilities and results of the product. Of course, we have demonstration zone that it's mainly to demonstrate the capabilities of the product. And they have different levels of access, and different team could have access to the resources of these zones or domains. What is architecture in glance? I will not go in many details. We say that we have a near real-time model that includes of the critical infrastructure. Mainly it is a power grid, it could be water resources or gas. It's based on the libraries that we have for the different critical infrastructures assets. Based on these libraries, when we receive the data, we are building the offline model, trying to understand that all the connectivities and all the assets are inside. And when we finish it, we could develop a near real-time mode, and of course we have a history of all of this project. Next level is the control level that includes IT simulation of SCADA using virtual machines, simulation of operational technologies of SCADA using control levels like PLCs, communication protocols, industrial communication protocols, and possibility to include physical equipment. And another external part, it is all the mechanisms that provided the possibility to run these models. It's data gathering, power grid emulation of power grid events and procedures and cyber attacks, and development or providing risk analysis reports and recommendations, and all of this have management domain, providing us the possibility to manage all this stuff, and proprietary APIs that provide us the possibility to aggregate these different types of applications, equipment, models, which is very, very complicated. We could see this configuration. You see on the right part of this picture, the customers that have the possibility to access to web apps and to connect to all this equipment. Then we have different zones like Tenable. Tenable is a continuous access for vulnerability scanners. Zabbix that provide us possibility to monitoring IT infrastructure, networks, virtual machines, all this stuff. QRadar on the right side, it is an application for security information and events management implementation. And then
on the bottom, you could see all the engines that I have described you previously. It is Windows servers, engineering stations, human-machine interfaces, PLCs, and SpeedGoat is a very, very, very large control that provides us possibility to run near real-time models. And then how we run this stuff, all this stuff, flowchart shows that, first of all, it is data gathering of the specific utility. And when we understand that the data ready, what means ready? That means it is enough, a good quality that could provide us to build our models. And first thing that we do, we build an object topology that is, in another word, we say connectivity of all the assets. When we have a connectivity, it is one of the most complicated, even I will say tricky part, because it's very difficult to build it. And of course, we do not build it manually. It is mostly automatic process. When we finish this process, we take the objects from our library and put them in the topology. And after that, we receive the electrical grid that have electrical parameters. We could change electrical parameters. We could check and test the topology. After that, we customize these electrical parameters from our library to the specific customer's data of assets, and starting to build a near real-time model. Finishing building a real-time model, we have add another model, which is a human-machine interface, or you could say it graphical user interface or user interface. There's another model that provides us the possibility to provide the customer a picture or displays that he's regular to use and to manage the electrical assets of the power grid. And then we connect this external part that is provided the possibility to randomly and automatically running events and procedures of the critical infrastructure, and implement cyber attacks on the control layer, and find vulnerabilities detection, and include the hardware in the loop, that means physical equipment, and provide methodologies of risk assessment, and the report which will include the findings that we did during the implementation of all this stuff, and recommendation how to mitigate the possible vulnerabilities. What is our cyber concept? First of all, as I have said, we run cyber in parallel with running the near real-time model with events and procedures, what happened in the electrical grid, different situations, malfunctions that could be happening in electrical grid. For example, you could not de-energize part of the grid, the protection because of different things happening in the grid, like frequencies and voltages are changing. And during all this process, we're running cyber attacks. We run cyber attacks according to the Mitre concept, and according to on the left part of the side, you see the configuration of our architecture, typical architecture of the industrial control system. And then you could see on this slide the
tactics of MITRE concept using ATTK and CK, that is adversarial tactics, techniques, and common knowledge and different techniques on the left side, on the bottom of the left side, different techniques of the proposed by MITRE concept, resources development, initial access, executions, persistence, privileges. So we developed, our red team developed the policies and the cyber attacks and cyber attacks procedures according to this concept. And then we're running these cyber attacks. There are some examples how you see the dashboard of these products. And you could see, first of all, running the configuration of the first dashboard of the critical infrastructures, of the generation, transmission, and different customers. Then you could see the results in real time. What happens in this model? How many vulnerabilities you have scanned? How many attacks have you run? How many operational procedures you're running? On what step of the implementation of scenarios, of cyber scenarios you are now? How many risk? What is the risk level? What is vulnerability scanning? And many different information that you needs. You could see the CIEM rules, and then you could see in parallel what is the operational procedures running. This example, we have fault detection and service restoration in distribution grid, running, opening, closing, switcher breakers, succeeded, not succeeded, the process of energy restoration or the energization of the customers. And at the end, you will receive a report of this process. The process could take hours or even days, and it's running continuously. So what do you receive at the end of this long and complicated process? You receive dedicated validation environment for continuously testing cyber sturdiness of industrial control systems, including IT and OT systems and processes and hardware in the loop methodology. You receive report, detailed report, including achievements, vulnerabilities, and impacts. You receive recommendation, provide you different actions to significantly increase system sturdiness, and results of validation. It means apply fixes and return tests to validate recommendation results. And then please, you could see our or my coordinates to contact me if you have any questions. I will be happy to answer them. And thank you very much. And again, thank you for Dr. Rodrigo Riella to invite me and to provide me an opportunity to share with you our concept and view of cybersecurity labs and possibilities that these labs could provide to utilities to support their business continuation in the most effective way. Thank you very much. Thank you, Leonid. Thank you for your participation, and thank you for sharing with us all of your experience. Riella, fantástico aí todo o testemunho e as experiências que os nossos convidados compartilharam conosco. Agora eu gostaria de saber de você quais são as iniciativas hoje, principalmente aí em relação ao Cyber Lab do LACTEC, em relação ao tema de segurança cibernética.
Quais são os projetos que a gente está trabalhando, os tópicos que estão sendo tratados? Como que você vê o avanço aí, enquanto LACTEC, a esse tema? Como que a gente está posicionado em relação à segurança cibernética? Obrigado, Marcelo. A gente está, assim, pronto para atender o mercado. Estamos prontíssimos para atender o mercado. Assim, nós já desenvolvemos alguns projetos de P&D anel, por exemplo, a gente desenvolveu hardwares embarcados, desde a iniciativa lá do BIT, de desenvolver um hardware que consiga fazer a autenticação, a criptografia, geração de hash, geração de assinatura digital. Tudo no laboratório? No laboratório e em campo. A gente já, todos esses projetos que a gente desenvolveu no laboratório, fez o equipamento, instalou em campo e validou em campo com diversos concessionários aqui no Brasil. E como é que a interface que a gente tem em relação aos nossos clientes, em relação àquilo que a gente tem de estrutura no laboratório, e como que é esse trabalho aí em conjunto com os clientes? Então, hoje nós temos um laboratório de desenvolvimento de eletrônica especificamente e de TI, para desenvolver tanto o hardware específico quanto os softwares que vão embarcados nele ou softwares de alto nível para fazer a gestão da segurança. Como também, agora, a nova iniciativa que nós temos de construção do laboratório de segurança cibernética, que foi tema até da chamada da Energy Future, e que nós, em conjunto com a TI Safe, que também é uma empresa de segurança que atua no setor elétrico, que é nosso parceiro, que propusemos uma estrutura de um laboratório para ensaios de equipamentos para o setor elétrico e também para auxílio treinamento, principalmente focado em auxiliar as empresas do setor elétrico a primeiro se adequarem às novas normas, à rotina operacional lá do INS. Então, com esse laboratório, nós agora estamos divulgando para o setor. Inclusive, nós usamos como referência o laboratório lá da Israel Electric, que é o nosso parceiro Leonid, que acabou de nos apresentar, em que a gente faz, basicamente, a proposta é a gente tenha estruturas simuladas de sistemas elétricos. Então a gente pode simular uma subestação, pode simular várias subestações, e utiliza eles como base, essa simulação como base, para que a gente faça testes de vulnerabilidades ou ataques, fazer testes de penetração, ou até validação de patches e atualizações dos sistemas de TO, que não podem ser feitos em produção. A gente sabe que um ensaio de penetração, por exemplo, num ambiente de produção, pode levar ao desligamento involuntário do sistema. A gente pode dizer, então, que o nosso portfólio vai desde alguns serviços que são mais pontuais até serviços mais amplos. Qual que é a amplitude disso? Quais são os tipos de serviços, desde os mais simples aos mais complexos, que o LACTEC tem condição de oferecer para o mercado? Exatamente. A gente tem condições de oferecer hoje avaliação de segurança tanto em TI quanto em TO, consultorias para fazer para avaliar qual o grau de maturidade, e quais, dentro desse grau de maturidade, quais são, criar um roadmap de adequação, tanto às normas quanto às melhores práticas, né? O LACTEC, o DNA do LACTEC é pesquisa, então nós temos diversos projetos de pesquisa também na área de segurança. A gente pode criar novos equipamentos, criar novas rotinas para validar e para aplicar a segurança. A gente pode avaliar tanto sistemas de TI quanto sistemas de TO, e com esse novo laboratório a gente vai poder também simular sistemas e avaliar desde equipamentos até sistemas complexos e completos, como subestações ou diversas subestações ou áreas inteiras, em termos de segurança. Quer dizer, avaliar as vulnerabilidades, avaliar o grau de adequação e quais são os passos, né, para uma melhor adequação. Nós também estamos prontos a dar treinamentos, principalmente para o pessoal de TO e de TI, e também treinamentos para pessoal que não seja de área relativa à TI, como eu falo. O pessoal que muitas vezes pode ser atacado também, mas que acha que segurança cibernética não é o seu ponto.
nessa iniciativa que nós temos em conjunto com a TI-Safe, nós propomos uma estrutura que a gente chama de ECL, que é o Laboratório de Segurança Cibernética para TO, em que a gente pode fazer todos esses pontos, inclusive fazer avaliação contínua, a gente pode avaliação contínua da segurança, treinamento de equipes de resposta a incidentes, isso é muito importante que as empresas tenham também, que a gente chama o Blue Team, né, que é o time que vai estar pronto para uma resposta em caso de incidente. Inclusive, Riela, o que eu ia te perguntar era justamente isso. Se o portfólio está mais voltado a um trabalho preventivo ou a um trabalho também que pode ajudar os clientes a resolverem uma situação que eles estejam se deparando de ataque. A nossa atuação é principalmente na prevenção, nós avaliarmos quais são os graus de vulnerabilidade e, uma vez que tendo essa avaliação, a gente propor quais são as correções possíveis e, em paralelo também com a estrutura do laboratório, a gente poder avaliar e treinar principalmente as equipes de resposta a incidentes. Que são os tais Blue Teams que você fala. Exatamente. Nós temos a nossa ideia, o ideal, no mundo ideal, a gente seria interessante que as empresas tivessem um Red Team. O Red Team é o time de ataque, só que esse time normalmente não é tão pensado nas empresas, porque ele é um time que tem que estar o tempo todo pensando em buscando novas vulnerabilidades e novos ataques. Então isso é uma coisa que a gente pode prover um Red Team que vai fazer ataques simulados, claro, a gente não vai atacar os sistemas reais, mas com isso com esses ataques a gente pode levantar quais são as vulnerabilidades, e com isso a gente treina o time de respostas, né, que é o Blue Team, e também o White Team, que é o time de gestão, que está acima desses dois times, que vê qual o grau de maturidade da resposta deles, e com isso planeja quais são os caminhos a serem tomados da linha de diante. Eu entendo que isso está muito conectado também com a nossa área jurídica e de compliance para dar toda a segurança e o embasamento desse tipo de contrato. Certamente. Isso aí bate diretamente, por exemplo, com os requisitos da LGPD, isso é primordial. Isso, eu acredito que, pelo que eu conheço do mercado, a imensa maioria das empresas está se adequando, ou já está adequada, mas é importante pensar além dos requisitos ali, assim, pensar no que está sendo preparado. A segurança cibernética não adianta achar que não vai ser atacado, estar sempre pronto para responder na hora do ataque. Muito bom, Riela. Tenho várias perguntas aqui para fazer, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado. Você é um mestre realmente no assunto. Quero agradecer a todos os convidados que estiveram aqui interagindo conosco e, sobretudo, o canal Energia, que nos abriu a possibilidade de ter esse espaço para falar de um tema tão importante para o setor. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito desse tema que é tão importante, tão caro para o setor. Agradeço aqui ao nosso público pelo tempo despendido aqui para a gente conversar. É um tema assim, que a gente pode passar horas e horas conversando aqui, que tem muito assunto. Assim. Então, quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aberto para tirar dúvidas ou qualquer outra iniciativa que tenha interesse. Obrigado, Riela. Obrigado mais uma vez ao nosso público, aos nossos convidados, e gostaria de convidá-los aí para acessar o site do LACTEC e também o LACTEC nas nossas redes sociais. Muito obrigado e um bom dia.